Hoje a gente vai falar de Magnolia, um dos filmes mais reconhecidos do Paul Thomas Anderson, um filme que conseguiu colocar ele no patamar de grandes cineastas. Naquele ano, 1999, muitos filmes foram lançados e filmes que até hoje são reconhecidíssimos, Você tem... Na época estava sendo rodado o De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, Ele já tinha sido rodado, na verdade, e o Tom Cruise tinha sido o astro principal do filme junto com a Nicole Kidman. Nesse momento, o Paul Thomas Anderson conheceu o Tom Cruise, O Tom Cruise estava muito interessado em saber quem era o Paul Thomas Anderson, um diretor que tinha feito Hard Eight, Boogie Nights. E quando eles se conheceram, e o Paul Thomas Anderson também conheceu o Stanley Kubrick, aparentemente foi numa situação de set, inclusive, De Olhos Bem Fechados, eles ficaram muito impressionados uns com os outros e, nesse sentido, começou uma amizade muito forte. E quando o Paul Thomas Anderson terminou de escrever o Magnolia, ele falou, por que não chamar o Tom Cruise? Tom Cruise aceitou de bom grado, Ele já tinha trabalhado com grandes diretores naquela época. O Tom Cruise era um astro de força descomunal nos anos 90, era um grande galã de Hollywood. Hoje em dia ele é muito conhecido, claro, mas não figura mais como o mais charmoso de Hollywood, mas na época ele era considerado uma pessoa dos cachês mais altos, com certeza, e a sua influência, que se mantém ainda, era já bem grande. Em Magnolia, você tem um elenco muito complexo, porque são muitos atores, todos atores já reconhecidos. Você tem a Julianne Moore, por exemplo, que curiosamente também já tinha trabalhado em 93 com Robert Altman, que é um diretor que influencia muito a carreira do Paul Thomas Anderson. Ela tá também em Magnolia. Você tem o Philip Seymour Hoffman, você tem o Philip Baker Hall, você tem o John C. Reilly. Enfim, é um número grande de bons atores, um elenco muito coeso para contar uma história onde vagamente todos estão interligados, ainda que essa interligação não seja em nenhum momento uma coisa que vá criar um laço de emotividade necessariamente. Ele não culmina, não é uma interligação que vá no final se cruzar completamente. Pelo contrário, em todo momento, Paul Thomas Anderson pretende, dentro desse filme, manter que isso seja assim, sempre vagamente interligado, nunca uma relação muito próxima. Eles não chegam a todos se encontrarem, não tem uma troca tão explícita entre eles, mas, ao mesmo tempo, fazem uma forma de engrenagem. Esse é o terceiro filme do Paul Thomas Anderson, de 1999, no final da década de 90, e ele aprofunda a construção de uma paisagem nihilista, de uma paisagem que é dada por esses ambientes da cultura de entretenimento, da cultura pop, de consumo. Você tem, na verdade, toda uma vertente crítica que vai entender essas paisagens existenciais, esses mundos construídos pelo Paul Thomas Anderson como uma repercussão do niilismo de uma época, da Terra arrasada, ou no sentido mais conceitual, como o pós-moderno. Por exemplo, na obra do Fredric Jameson, seria a cultura do consumismo e do entretenimento vazio é a cultura ideológica do capitalismo tardio. Mas nesse sentido, Paul Thomas Anderson, assim como outros diretores dos anos 90, a meu ver, eles não aderem a esse pessimismo, a essa leitura do vazio existencial, da frustração ou de uma cultura nihilista. Na verdade, essa matéria da cultura pop, essa matéria do entretenimento, ela tem intensidades, ela tem as suas linhas de fuga, ela tem a sua reconexão entre personagens frustrados, entre personagens
com um sentimento de culpa entre personagens desconectados. Os laços tênues, essa paisagem fragmentada, desconectada, esvaziada do dito pós-modernismo, para diretores como Paul Thomas Anderson, elas implicam um outro regime de funcionamento, uma outra matéria fluente na qual você vai ter uma reconexão, uma teia de relações, uma teia de linhas que vão se entrelaçar de outra forma. E aí, de que é feita essa matéria no caso do Magnolia, né? Se a gente lembrar que no Bug Nights era a indústria home video, né? As videolocadoras, as fitas VHS da indústria de filmes pornôs da década de 70 para a década de 80. E no filme anterior, que é o neo-noir, né? A Jogada de Risco, ou Hard Date, é aquela cultura de Las Vegas, né? Aquela cultura, digamos, ahistórica esvaziada dos cassinos em Las Vegas, aquelas cores berrantes, aqueles espaços fragmentados, mas que na verdade tem uma crise de sentido nisso tudo. E os personagens vivem essa crise de sentido, né? Como que somos absorvidos por essa atmosfera de solidão e de angústia. Já no Magnolia, a principal matéria com a qual o Paul Thomas Anderson vai construir essas novas ligações é a telenovela. É a cultura televisiva da novela. Se a gente pensar nas várias linhas narrativas, né, nos vários personagens e os diferentes assuntos que são abordados, lembra muito como se fosse o último episódio de uma novela. Como se fosse o desenlace dramático de toda uma temporada ou todo um período da novela, e ali seria o episódio final. Então você tem vários assuntos clássicos que são tratados nessas produções longas da TV, né? Você tem câncer, algum personagem fica doente, aí tem um drama... Personagens terminais, né? Personagens terminais. Você tem reencontros, reconciliações, paixão à primeira vista. Você tem uma série de chaves narrativas que são muito próprias da televisão. E aí, como é o último, como se fosse o final da temporada, embora não seja, né, um filme, então não existe essa temporada que antecede esse episódio final, você tem os desenlaces dramáticos, então você tem explosões muito melodramáticas mesmo, típicas de novela, personagens que vão desde um extremo de agressividade, por exemplo, o Tom Cruise, que interpreta um guru motivacional, né, que fala para uma plateia de frustrados, uma plateia de pessoas que se sentem com baixa autoestima, que, portanto, ele se apresenta, né, como esse personagem da autoajuda, e ele tem tanto as explosões de agressividade, seja verbal, né, na misoginia dele, seja virando, por exemplo, uma mesa. Aquela mesa que ele vira, mas também explosões emotivas de choro, né, ele cair em prantos, ele realmente se desmoronar emocionalmente diante do pai morto, que, aliás, vai ser retomado depois no filme seguinte, né? O Adam Sandler vai ser um personagem muito parecido entre explosões de violência e explosões de choro também. Mas eu acho que é importante nisso tudo ressaltar que, por mais que ele tenha essa comunicação muito forte com o melodrama, esse melodrama, ele nunca acontece de uma forma definitiva na trama. Todos esses arrobos, eles não são o que concluem a história, eles não dão um fechamento narrativo, eles não vão para um ponto da onde ali vai seguir um desenvolvimento daquela emoção específica. Esses arrobos, eles acontecem e parece que a pessoa se desloca para um outro ponto qualquer que não é uma consequência direta daquele momento. No caso do Tom Cruise, quando ele está sendo entrevistado, ele se desconcerta, apesar de várias vezes tentar manter a mentira dele, né, dizendo que não sei bem o que você está sugerindo, não sei quais são as suas fontes, eu frequentei sim a faculdade, mas não foi bem assim, eu achei que você tivesse entendido isso. Ele vai aludindo à situação com uma certa ironia, um tom de brincadeira, ao ponto de, quando ele se estressa, ele simplesmente, assim, avança na mulher e depois ele sai. Ele segue o barco, atende o telefone e vê qual é o próximo problema dele. E aquela entrevista, por mais que tenha afetado ele naquele momento, ele tenha ficado, sim, agressivo, não passa a ter mais uma importância dentro dos próximos fatos. Ele vai lá, fala com o pai, ainda muito agressivo. Ele tá em prantos, sim, sobre o pai que tá nos últimos minutos de vida e vem a falecer na frente dele,
Mas ele não deixa de xingar aquele homem, ele não deixa de demonstrar que aquilo não foi um momento de reconexão dele com aquela pessoa. Ele não se reaproximou. Da mesma maneira que é o caso da outra personagem que usa muitas drogas, ela está viciada, sozinha, tem uma relação conflituosa com o pai. E quando a mãe dela, quando ela se aproxima da mãe no final do filme, aquilo não é necessariamente uma reaproximação familiar, ela se reaproxima de quem ela não era tão distante assim, que é a mãe. O pai, ela não recebe em casa, ela expulsa ele de casa. E a própria relação dela com o policial, uma relação amorosa que poderia ter algum fruto, né? Tem um arrobo romântico, né? Aquela cena que eles se beijam e você acha que dali pode surgir, de fato, um romance que vai se prolongar. Eles se beijam, ela vai embora, vai para casa dela, ele vai para um outro lugar, meio triste, e aí ele encontra um outro personagem. Aquele momento do romance, ele nunca é resgatado. Então eu acho que, apesar de haver esse melodrama, é um filme muito próximo da realidade, porque ele não espera que os melodramas, como nas novelas, sejam pontos de intensificadores de uma continuidade, né? A vida acontece e é uma engrenagem. Você vai sendo meio que lançado ao próximo momento, independente de onde você estava. Não, certamente o desenlace e a própria unidade entre as várias histórias não é dada pelo, digamos assim, o resultado das interações entre os personagens, se o reencontro aconteceu, se a reconciliação familiar ou o perdão, porque também existem vários momentos que o personagem confronta o seu passado e é colocado e busca uma redenção. O próprio personagem do Jimmy, né, o que faz o Jimmy Gator, Gator, ele busca um perdão na família, ele não encontra esse perdão. O próprio pai do Macken, né, que é o produtor do programa de auditório, ele também não encontra o perdão. Então, essa reconexão, essas novas ligações que ele pesquisa no filme, não são dadas por uma reconexão dramática entre os personagens. Isso é só a matéria do filme. Essa reconexão, ela se dá por uma espécie de convergência rítmica, por um momento que a trilha musical ela vai levar ao encontro. É sempre contingente esses encontros. É sempre uma espécie de destino que se atualiza e provoca uma sobreposição de linhas. Nessa questão do destino, é bem interessante que desde o começo do filme, o filme ele inicia com uma sequência de situações que explicam como um acaso qualquer. Sim. Pode criar uma consequência absurda dentro de uma situação mais absurda ainda, como o caso da mulher que estava gritando com o marido, ameaçando ele com um rifle, sempre fazia aquilo. Por alguma razão estava carregado e naquele mesmo minuto o filho dela estava pulando do topo do prédio para se matar. Sim. Enquanto tinha uma rede de salvação. Ou seja, se ele pulasse naquele momento, ele não iria morrer. Mas aí, por acaso, a arma dispara e ela mata o próprio filho. Então, o filme inteiro no começo... Ele é filmado com uma câmera antiga, uma câmera com uma lente patê, que é uma lente do começo do século XX. Ele dá um tratamento diferente a esses episódios iniciais. Sim, com certeza. Eu acho que também para demonstrar que essa contingência, ela não é uma coisa que ele está demonstrando de um mundo contemporâneo, mas de um mundo real. Sim. O mundo caminha dessa forma. E depois dessa cena, dentro dessa cena tem um pequeno detalhe que acaba sendo bastante importante para a trama, que é uma coisa que ele coloca arbitrariamente como uma forma de ex-máquina dentro do filme, que é o 8-2. Em alguns momentos você pode reparar no filme, quando começa o filme, tem esse plano do menino pulando ali o que é um... De cima do prédio? Uma laje de cobertura, ele está pulando dali. Do lado, onde está o pé dele, no lado esquerdo, você pode perceber que tem uma corda e ela forma o número 8-2. Lá na frente, você vai encontrar umas outras coisas dizendo 8-2. Tem um relógio apontando 8-2.
8.2.2, né? Com uma citação. Lá na frente, no programa de auditório, você vai ver que não tem o 2, no começo não tem os 2 pontos, é só 8.2. Lá na frente, no programa do Jimmy Gator, assim que mostra a plateia, são poucos segundos, vai ter uma placa que vai ser rapidamente retirada e escrito Êxodos 8.2. E no Êxodos 8.2 diz: se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o seu território. Eu acho que isso é... uma charada, né? Quando você assiste o filme pela primeira vez, você fica, gente, se você pegou que tem esses números soltos, você tá no mínimo se perguntando o que está acontecendo, por que essa repetição está acontecendo. E não à toa, durante o filme, em alguns momentos, quando ele está fazendo a montagem, ele vai dando dados meteorológicos do clima em Los Angeles naquele momento. E tá sempre ameaçando, vai começar a chover. Tá sempre aumentando a umidade, para culminar 99% da umidade, que é iminência de chuva a qualquer momento. Essa chuva, no caso, vem a ser a chuva de rãs, no momento que todos os personagens tinham sido colocados de frente para as suas questões. O personagem que queria o dinheiro do aparelho de dentes não conseguiu, vai lá tentar roubar. Que não precisava e aí quebra os dentes e aí passa a precisar. Essa é a ironia. Não, mas além disso, todos eles são colocados... Donnie, né? É o Donnie. Eles são Donnie Smith. Eles são colocados de frente para situações que não estavam bem desenhadas no começo, mas que se formaram durante o filme. A personagem da Julianne Moore decide cometer um suicídio porque ela não acha justo que ela seja a herdeira de um marido que ela traiu a vida inteira e que ela só passou a amar depois que ele começou a morrer. Então ela toma essa atitude. O policial está numa errância, né? Porque ele está se sentindo muito inferior. Ele perdeu a arma dele, a garota com quem ele saiu não pareceu que ia voltar a vê-lo, não deu nenhum indício. O próprio Tom Cruise tá com um pai que acabou de morrer. Então todos eles estão num momento crucial para mudar as suas posturas. E do momento que eles não desistem de mudar a postura deles, que também é uma coisa que está na letra da cantora Aimee Mann. Tem um plano muito importante, né, que eles quebram a quarta parede, depois a gente pode falar melhor sobre isso, e eles cantam uma música chamada Wise Up. E a música, ela soluciona do momento que você desiste. A razão da música é mais ou menos essa. Enquanto você não desistir, você vai continuar batendo naquela coisa de dar murro em ponta de faca. E os personagens, quando continuam dando murro em ponta de faca, acontece isso. Eles não desistem, eles não deixam as coisas partir, não deixam as coisas seguirem o seu fluxo, resolvem intervir de alguma forma, e então existe uma intervenção de algum poder divino que faz chover sapos, rãs, interrompendo todas as ações. O homem que ia se matar não consegue se matar porque a rã cai na arma dele e desvia o tiro. Sim, e não só da televisão, né? Não só essa cultura televisiva que tem os momentos dramáticos, que também a escolha da trilha sonora, ela é muito alinhada com essa ideia da novela, né? Podia ser uma música de novela, podia ser uma música que todos cantam, tudo tem essa dimensão bem pop mesmo, bem acessível, um melodrama facilmente decifrável, assim, por qualquer audiência que você vai assistir, aqueles códigos narrativos, eles são muito bem conhecidos. E não só da telenovela, também o programa de auditório, você tem ali aquele programa de perguntas e respostas, né, do Jimmy Gator, séries também, por exemplo, o personagem do John C. Reilly nesse filme, ele parece muito da série Cops, parece muito que a parte dele, né, a linha dele, a parte do enredo dele, parece que é extraída de um episódio de Cops, né, daquela série Tiras, né, no Brasil. Mas o que eu queria destacar nesse ponto é que, embora haja toda uma vertente crítica que vai atribuir não só o Paul Thomas Anderson, mas outros cineastas do período, por exemplo, o Quentin Tarantino,
um cinema pós-moderno, porque trabalharia dentro de uma paisagem alienante, de uma alienação objetiva dada pelo entretenimento, pela indústria cultural, pelo pop, pelo vazio dos programas de auditório, que vai tentar identificar essa cultura como um esvaziamento, né, como uma alienação própria do capitalismo tardio ou do neoliberalismo, e, portanto, é uma crítica negativa desses filmes. Esses filmes estariam encampando essa alienação como estética, então eles estariam encampando a ironia pós-moderna dessa estética. Do meu ponto de vista, quando o Paul Thomas Anderson faz os seus filmes que usa essa matéria, né, obviamente que esses temas e assuntos, eles são a matéria-prima com a qual ele trabalha, né? Ele não está fazendo matéria novela, ou o próprio Quentin Tarantino utiliza a tradição dos filmes Shambara, de Kung Fu de Hong Kong, no Kill Bill, por exemplo, ou os filmes Exploitation, né? Black Exploitation dos anos 70, no Jack Brown, ou num filme com A Prova de Morte, que é todo ele composto com cenas de mercados, de ícones, né? E de fetiches da cultura de consumo. Na verdade, o que eles estão fazendo é uma outra cartografia dessas forças. É uma reconexão das intensidades. É a tentativa de, dada a dissolução dos valores duros que precedem o pós-modernismo, da modernidade, como reconectar, como reencontrar não só a magia, mas a força, mas uma espécie de avesso do pós-modernismo. E nesse sentido, são filmes que não é um filme pop, eles são pop art ou pop filmes. Por quê? Porque embora eles estejam utilizando a cultura do entretenimento, praticamente a paisagem, o ambiente do filme é esse, isso se transforma em cinema. Eles não filmam isso como uma telenovela. A começar pelo desenlace, que não é um desenlace narrativo representativo de novela. Mas continuando também na própria mise-en-scène, não é uma mise-en-scène de novela. Tem inúmeras referências que vão perscrutar a partir da câmera, né, da câmera estilô, da câmera caneta, como essas relações funcionam. Então você vai ter a estética em termos de elementos de estética, os steadicams, né, que são muito utilizados pelo Kubrick, que o Paul Thomas Anderson aproveita, ou os tracking shots, né, aqueles travelings que ele vai acompanhando os personagens, ou mesmo os objetos, que vem bastante do Scorsese. E eu acho que, sobretudo, nesse filme, a grande referência de estilo é o Altman. São filmes como Nashville, que também utiliza a cultura pop da rádio, que também compõe, né, com a questão da celebridade, dos ícones, de todos esses fetiches da cultura de massa. Uma narrativa dispersiva, né, ou várias linhas narrativas dispersivas, mas, sobretudo, me parece que a grande referência do ponto de vista da estrutura do filme é o filme de 1993 do Altman, que é Shortcuts. Né, a tradução seria atalhos, uma tradução literal, que é um filme onde você tem várias linhas temporais em sincronicidade, ou seja, elas coexistem temporalmente, e a sucessão entre elas, ou a conexão entre elas pela montagem, não é dada por uma contiguidade de ação ou por uma relação de causa e efeito entre elas, mas sim por uma unidade rítmica ou emotiva. Então ele utiliza essas explosões dramáticas, esses momentos de alívio, um momento de grande angústia, de grande drama, como pontuações dentro dessa lógica emotiva de telenovela, mas que são montadas cinematograficamente de maneira que as linhas, talvez o cinema do Paul Thomas Anderson não seja tão dispersivo, não seja tão centrifugante como o do Altman, que dava muita liberdade para os atores, a improvisação estava presente. E o filme se construía muito. O Paul Thomas Anderson, ele é muito mais controlador nesse sentido. Então, ele concordo, mas eu acho ele não só faz as linhas convergirem mais, né, por exemplo, na Wise Up, ele põe todo o elenco para cantar aquela música, mas ele coloca um narrador onisciente que está presente, e ele é muito explicativo, assim, um prólogo, ele vai explicando o filme. Isso mostra um desejo autoral do Thomas Anderson, que foi o primeiro filme que ele foi lhe dado liberdade total criativa pela produtora, uma vontade muito grande, muita pretensão autoral, uma espécie de manifesto autoral que ele realmente construiu, esse caráter grandioso do filme. Não estou falando em termos de duração, mas o número de personagens e na quantidade de cenas que ele colocou muito nessas cenas, que me parece que é diferente do Altman. Me parece que, nesse sentido, diria que é um filme muito mais moderno até, muito mais da modernidade, né? Um autor, um sujeito que organiza o filme.
Mas ao contrário do Altman, apesar de eu achar, concordo com você que o Paul Thomas Anderson, ele é um diretor muito mais rigoroso, sem abrir tanto espaço para improvisos, para cenas mais fluidas. Inclusive, se torna muito difícil do momento que ele é um diretor extremamente obcecado com as movimentações de câmera e de cena que parecem ser uma constante dentro dos filmes. Você tem poucas sequências na qual a câmera está em um ponto fixo e não vai a lugar nenhum, que aquela improvisação, que se dê uma improvisação tão livre. Uma outra coisa que eu acho que também tem a ver com o rigor dele dentro de um projeto é que, apesar de eu achar que sim, o melodrama tem muito da questão da TV, o filme ele tem televisões, ele filma. A primeira imagem depois do prólogo é uma televisão que liga e aí aparece o Tom Cruise dentro daquela televisão e você mergulha dentro daquela televisão. Enfim, as televisões são sim muito importantes, mas eu acho que o Paul Thomas Anderson ele vem de um momento que é muito mais a ver com o clipe do que com a novela. Ele tem muito mais essa coisa de... Quando ele quebra a quarta parede com o Wise Up, ele quebra a quarta parede e ele faz todos os personagens cantarem de frente para a câmera, quebrando realmente a quarta parede. E eles estão em planos distintos, assim, eles não estão juntos, não se trata numa grande convergência física, mas sonora. Eles se encontram num momento importante, é um clímax do filme. E quando ele quebra a quarta parede nesse clímax, me parece muito mais a forma que ele monta, a forma que ele põe esses personagens para se cruzarem, um clipe que diz mais, que traz a música para uma evidência muito grande, ao ponto de que é necessário você, dentro daquela letra, entender exatamente o que está se passando, porque sai da boca dos personagens a letra de uma música, é a fala deles a letra de uma música. Então aquilo passa a ser o discurso do personagem, não é mais só também uma música que é uma trilha acompanhando um filme. Ela não está só num caráter de atmosfera, ela não está ali para criar só um ritmo. Ela cria todas essas coisas, mas ela também é um discurso dos personagens. A letra, ela fala que... ela te dá várias coisas que você pode tentar fazer, mas no final you have to give up, alguma coisa assim, nesse sentido, que só funcionaria se você desistisse. Que caminha muito para o que a gente está discutindo, de que os personagens teriam que, em algum momento, tomar uma outra postura. E eles permanecem obstinados a tentar seguir naquela visão, naquela perspectiva que eles se dão desde o começo. Se a gente pensar que essa passagem do cinema para os anos 90 é uma passagem dissolvente, dispersiva, né, obviamente que o novo cinema americano, o Altman, o Scorsese, o De Palma, eles são os seus, digamos, as suas dobradiças, né, esse novo cinema smart ou indie dos anos 90, muito apoiado nessas produtoras alternativas, numa linha alternativa das produtoras, de um cinema mais autoral, desse mercado que Sundance também ele abriu. Se nós pensarmos que essa dobradiça foi o novo cinema americano, a gente poderia pensar que na dissolução, no momento em que você tem a ruptura de uma estrutura mais rígida, né, de Hollywood, e você passa justamente a quebrar a família, quebrar os roteiros com começo, meio e fim, onde você tem o desenvolvimento dramático de um personagem até a conclusão, onde você tem desafios ou uma missão a ser cumprida, ou obstáculos a serem superados, mas justamente essa espécie de distribuição randômica, né, uma deriva, uma errância, isso se reflete nos procedimentos da câmera e da própria montagem. Nós poderíamos pensar a partir da ideia de ruído branco. Porque o que é o ruído branco? O ruído branco ele é uma distribuição aleatória, você tem choques randômicos de ruído, e que quando eles são integrados dentro do espectro, dentro da faixa, a soma disso é zero e não tem significado nenhum. É
aquela estática, por exemplo, uma TV ligada fora, não sintonizada num canal, ou uma rádio, que você está numa frequência intermediária entre duas estações. Então você tem um ruído estático. A soma dele é zero e o significado é nulo. Os críticos culturais, como eu citei o Jameson, poderíamos citar também o Zizek, que pega mais pela psicanálise, eles vão entender esse ruído branco como uma espécie de alienação, como uma espécie de dissolução dos valores, do sujeito, da luta de classe, dentro de uma lógica do capitalismo tardio, onde ela fica esmaecida, ela fica esvaziada, ofuscada. E, portanto, esses seriam cantores desse vazio. Mas um outro modo de pegar isso é de ver a potência do ruído branco, é entender essa matéria como, na verdade, a matriz com a qual eles vão construir o seu mundo. Então eles vão pegar do ruído branco, que pode ser a poeira de fatos, que pode ser esses acontecimentos desconectados, porque o filme justamente começa falando sobre coincidências absurdas, sobre encadeamentos causais que acontecem em separado, mas que por um incrível acaso acabam convergindo e gerando um acontecimento extraordinário, que na verdade é o prólogo do filme. Utiliza um autor esotérico, né, que é o Charles Fort, que justamente faz uma espécie de livro de variedade sobre vários acontecimentos imponderáveis e absurdos, né? O que em inglês tem uma palavra que fala sobre isso, sobre esse acaso, que é serendipity, né? Serendipity, ou seja, um motor randômico que, na verdade, gera realidade. Então, para o cinema do Paul Thomas Anderson, o que ele vai fazer é o seguinte, isso é o grande problema dele. A inquietação que move o cinema dele eu não aceito esse acaso. Ele começa falando isso, eu não posso aceitar um destino, né, um acaso tão absurdo, de maneira que, num niilismo, numa paisagem niilista, nós somos totalmente sobredeterminados por esse acaso, nós estamos, então, à deriva, podemos pegar um câncer, podemos ser mortos num acidente, pode capotar um carro, pode cair em sapos do céu, né? Como que a gente pode ver num mundo em que estamos submetidos a esse tremendo acaso? E essa inquietação está presente desde o Hard Date. O próprio título do filme, né? Jogada de risco, Hard Date, que é quando você tira nos dados 4 e 4. Um lance do acaso poderia ser o título. E no Boogie Nights você tem um prenúncio do Magnolia, parece até um curta-metragem, uma espécie de piloto do Magnolia, que é aquela sequência do Boogie Nights, onde você tem linhas temporais simultâneas que vão acontecendo de maneira coexistente. A montagem ela é paralela, ela vai jogando de uma para outra. Que é a cena em que o personagem principal é espancado, né, o ator pornô, o Dirk Diggler é espancado. Você tem o outro personagem que é vendedor também ator pornô e vendedor de aparelhos de som, que ele presencia um assalto que termina em várias mortes, enfim. E ali também está o acaso presente. Você também tem, por exemplo, o vendedor ele acaba ficando com o dinheiro, por acaso, né? Você tem vários acontecimentos ou seja, são fatos que acontecem com os personagens, eles são obrigados a lidar com isso. E no Hard Date, o personagem do Sidney, ele guia dentro dessa cultura do ruído branco, que na verdade o ruído branco ali é Vegas. É o cassino de Vegas. Por isso lembra um pouco o filme do Verhoeven também. O filme do Verhoeven que se passa em Vegas, que é o Showgirls. Ou seja, naquela paisagem colorida, naqueles espaços fragmentados de hotéis, de nightclubs, de quartos de prostituição, você tem, e tudo acontecendo por acaso, o cassino, não é isso? Você tem um personagem que ele tem um know-how, ele inclusive ensina pro personagem do John C. Reilly como, dentro de uma rotina, né, de uma espécie de ritornelo no limite do possível, como lidar com aquele acaso. E nesse filme me parece que esse é um problema que se coloca para os personagens também. Como lidar com esse acaso? E na verdade, quem vai dar essa linha não é mais o Sidney do primeiro filme, mas agora é o Stanley, que leu o Charles Fort, que aparece com o livro do Charles Fort, e para quem aquele acontecimento, que é, por exemplo, a chuva de sapos, não o impressiona. Ele fala, essas coisas acontecem. Eu acho que o personagem do Stanley, ele tá ali
numa função bem exemplificativa, né, de todo o filme. O Stanley é um menino prodígio, né, um estudioso sem comparação. Tá prestes a chegar no prêmio máximo, que é o prêmio que o Donnie Smith venceu na infância, né, que é o personagem do John C. Macy. E ele tá ali disposto a fazer tudo, né? Ele tem uma entrega muito grande para aquilo. Só que em um momento ele tem uma demanda, que é uma demanda muito simples, ele precisa ir no banheiro. E essa única demanda que ele coloca é recusada. A partir daquilo ele fala, não, então eu... Me rebelo. Não, cansei, eu não... Recuso o trabalho. Eu não vou fazer mais parte disso, não tem por que eu fazer parte disso, porque existe no filme uma tentativa de todos os personagens a corresponderem a demandas externas, né? A Julianne Moore, ela tá tentando ali pagar uma culpa que é muito interna a ela, uma culpa forte, mas ao mesmo tempo é uma coisa externa, porque ninguém nunca virou pra ela, você fez isso ou aquilo. Ninguém nunca acusou a personagem do que ela mesma está se acusando. É uma moral social que ela se impõe, um fator externo que ela coloca dentro da vida dela para tentar amenizar a culpa. Então ela tenta dar soluções para aquela culpa, colocar sacrifícios. O Stanley, ele tá ali tentando responder, sempre se esforça, estuda pra caramba. Enfim, todos os personagens têm uma trajetória na qual eles estão tentando mostrar para o mundo que eles de fato conseguem alcançar os objetivos, que eles têm a capacidade e que eles não vão decepcionar. E o Stanley, quando vê que o mundo não está interessado exatamente no que ele quer, ele fala que ele meio que vira a moeda. Então eu vou agir meio que por minha conta. Pela conta dele, ele simplesmente larga o programa durante está sendo gravado, né? Some e vai se isolar lendo livros. Então quando tudo acontece, ele fala, as coisas acontecem, né? O corpo também pede coisas, ele pede coisas, as pessoas têm necessidades e é por isso que continua pulsando, acho que é por isso que continua seguindo. E essa ligação também tem muito forte no Shortcuts, né? Que é um filme que é muito atravessado pela sorte, azar, infidelidades, tal como o Magnolia. Então acho que são caminhos, né, que tanto o Altman quanto o Paul Thomas Anderson insistem muito em tentar não necessariamente esclarecer, mas expor suas complexidades, né? Porque em momento nenhum, por mais que você tenha personagens com atitudes que poderiam ser condenáveis, né? A Julianne Moore ter traído o marido o tempo inteiro, o pai do Stanley ignorando, né, o filho solenemente, você em momento nenhum é colocado a uma situação de você ter raiva dessas pessoas. Em certo nível, você compreende quem são esses personagens dentro de uma sociedade, que é uma sociedade bem americana, é uma sociedade voltada para o capitalismo, uma sociedade que tá ali, o pai do Stanley querendo o cheque, querendo o dinheiro. Ele vira pro Stanley em dado momento e fala, olha, se você ganhar isso aqui, só ganha isso aqui, e eu te dou o que você quiser, mas ganha isso aqui. Então, é bem interessante como os dois gestos de liberdade, né, de recusa de seguir os papéis que são traçados, eles não têm o mesmo resultado. Um tem um resultado bom, o outro ruim, porque o Stanley, ele mostrando, portanto, que essa cultura do entretenimento, ela tem também as suas brechas, tem o seu momento em que você pode recusá-la, porque ele está ali dentro de um script todo organizadinho, né? Você tem um roteiro do programa de TV onde está tudo de uma forma ou de outra esquadrinhado, né? Você tem a preparação da plateia, vocês agora tem que rir, agora tem que festejar, vamos lá, plateia. Você tem um preparador da plateia, né, que vai montando aquilo. Você tem todo um backstage, né, todo um bastidor no palco, onde as pessoas estão, de certa forma, manipulando aqueles personagens para eles agirem assim ou agirem assado. E aí ele quer ir ao banheiro e ele não vai. E aí ele
infelizmente faz, né, nas calças, e aquilo para ele é chocante, assim, nossa, mas por outro lado aquilo também é um choque de realidade. Aquilo também é uma espécie de ruptura da quarta parede, porque ele vê que o espetáculo não leva em conta sequer a sua necessidade mais básica, né, e naquele momento, e ali ele se revolta. O outro que se revolta é o Downey, né, o Downey, diferentemente do Stanley, ele vence, né, no passado, ele é o vitorioso nesse mesmo programa, ele ganha lá, ele se torna famoso, se torna uma celebridade, é mais uma celebridade do filme, tem muitas, né, o personagem de Tom Cruise, o Jimmy Gator, ele também é uma celebridade, mas dentro da vitória, dentro desse sistema, tendo seguido as regras, ele se torna uma pessoa fracassada na vida. Ele é frustrado sexualmente, né? Ele tem uma homossexualidade reprimida, que não consegue sair do armário, ele tem uma espécie de frustração também no emprego, ele é demitido. E aí ele se revolta e fala, eu vou roubar o meu patrão. E a chuva de sapos frustra justamente. Não só ele é desastrado, né? Ele já estava, na verdade, tinha fracassado no furto, e aí a chuva de sapos apenas consolida aquela situação de fiasco. E o John C. Reilly perdoa ele, inclusive, e deixa ele livre, até tem um discurso, um sermão, né, que ele dá, não vou te prender porque eu sou homem da lei, eu vou decidir. Essa questão da liberdade no Magnolia, para mim, toca o que me parece ser o problema do Paul Thomas Anderson, que ele coloca, e já nesse terceiro filme é elaborado com uma quantidade de parâmetros já bastante rica, é o mesmo problema da filosofia estoica. A filosofia estoica, eu estou me referindo ao estoicismo antigo, na doutrina da liberdade do estoicismo antigo. Os estoicos, eles foram uma escola de filósofos da antiguidade que também existiu num período muito conturbado, muito caótico, onde você tinha dissolução dos vínculos da Grécia Antiga, onde você tinha a aparição de uma série de lutas e guerras e uma dispersão, né, dos valores helênicos. Os estoicos, eles vivem num período helenístico, né? E os estoicos justamente são pensadores da ética, da liberdade. O problema da liberdade é central para os estoicos. Porque justamente como num mundo sem âncoras, né, sem portos seguros, sem eu ter os valores sólidos, como é a sociedade americana, ou a sociedade americana é a sociedade capitalista que todos somos, né? Na verdade, esse é o norte do capitalismo global. Como viver nessa sociedade, nesse capitalismo tardio? Como viver? Essa é a pergunta dos estoicos. E nisso os estoicos introduzem no problema um conceito novo, que é o conceito de destino. Né? O fado. O destino é um conceito estoico. E muitos interpretam o destino como algo como um acaso que se impõe de maneira irrefreável. Para os estoicos é o contrário. Na verdade, os estoicos falam o seguinte, olha, o passado, ele é férreo, ele é uma necessidade férrea. Para os estoicos, o problema deles é o seguinte, olha, pelas formulações filosóficas da época, e aí um dos digamos assim, das referências criticadas pelos estoicos, é um filósofo chamado Diodoro, que é um megárico, da escola megárica, ele fala o seguinte, tudo que acontece é necessário. Tudo que acontece tinha que acontecer, iria acontecer, e nós temos que nos conformar com o que acontece. Então o seu passado, ele é inconfrontável. O que aconteceu no seu passado, você não consegue mais mudar, e você não consegue fazer mais nada com isso. O que resta dentro dessa ética necessitarianista que os estoicos contestam? A culpa. Então, muitos dos personagens do Paul Thomas Anderson, eles são confrontados com o seu passado, que é misterioso, ou que é condenável, que é terrível, né? Tem abusos sexuais, abandono da família, doente, assassinatos, né? No caso do Hard Eight, enfim. Então, como confrontar o seu passado se o seu passado é necessário? E aí os estoicos colocam o destino. O que é o destino para os estoicos? O destino, ele é algo que se coloca para cada um, e cada um tem a oportunidade diante do destino de afirmá-lo ou não. De estar à altura do destino, de poder contar com o destino, de poder enxergar o seu destino e tirar o melhor proveito disso, tirar o proveito ético do seu destino. Ou seja, o destino ele não fecha, ele abre. O destino, a contingência ela está no destino. A contingência é o que se contesta a necessidade. Então a liberdade de escolha, para os estoicos, não é uma escolha abstrata entre possíveis. A liberdade de escolha é você ter um engajamento existencial com o seu próprio destino. E aí que eu acho que o filme ele consegue elaborar esse problema. Por quê? Porque ele mostra esses imponderáveis, essas conexões contingentes, o encontro do Sir Raleigh com a Cláudia, por exemplo. Enfim, a chuva de sapos, que impede o suicídio do Jimmy,
Ou seja, ele permite, ou mesmo ter uma doença, a doença como uma abertura existencial também, né? Viver a doença, você está à altura, você está preparado para viver aquilo, ou você vai negar, você vai se sentir culpado, você vai transformar aquilo numa injustiça? Você vai moralizar o seu destino, ou você vai realmente lidar com ele e tirar o melhor proveito disso? E aí que existe no estoicismo antigo diferentes linhas de destino se conectando, a trama do destino, que é o conceito de confatalia, ou seja, ou confatalia, ou seja, o codestino de cada um, como você consegue ter uma conjunção de virtuais dos destinos. Então a dissolução de laços, na dissolução de ligações reais, na quebra dessa lógica dramática ou narrativa do cinema, da modernidade do cinema, como você consegue reconectar através das conjunções de acontecimentos, através dos destinos que se cruzam, através da trama de destinos com as quais nós não podemos controlar, mas que podemos estar à altura. Então me parece que esse filme consegue trabalhar isso dentro do cinema. Essa matéria ganha de fato uma fluência, uma espécie de reconexão virtual, e que o verdadeiro tema de Magnolia, do meu ponto de vista, né, o que ele faz com isso, é essa relação ética entre o contingente, o necessário e o fatal. Eu acho que em Magnolia essas particularidades elas são muito bem evidenciadas pela questão técnica, né, do Paul Thomas Anderson, porque a forma que ele amarra o filme, tal como em Shortcuts, é muito forte, né? É uma forma que evidencia que aquelas pessoas têm um laço que, apesar de às vezes ser até ligado por parentesco, é uma proximidade frágil, né? Eles são vagamente próximos, né? E é tudo muito tênue, porque justamente o que move são as contingências, não esses laços de um conhecer o outro, pai e filho. Se trata de uma pessoa que chegou na sua casa e conhece o outro. Esses laços de relação, eles estão expostos para mostrar como é que essa engrenagem é curiosa, né? É ocasional, e que permite justamente essas coincidências, mas que, na verdade, o que importa são muito mais as ações, como essas pessoas se portam dentro dessa situação, do que, de verdade, quem elas são para umas e para as outras, né? Um detalhe bem legal de ressaltar é que o personagem do John C. Reilly, ele é um policial extremamente desastrado, assim, de você ficar com pena, né, do fracasso dele, né, que ele não consegue realmente ser levado tão a sério dentro da profissão. Ele perde a própria arma, ele entra na casa das pessoas, as pessoas não respeitam tanto, né? Ele como precisa tomar medidas. Do Hard Eight, né? Exatamente, ele precisa tomar posturas muito, muito agressivas às vezes, e nem nas posturas agressivas ele é tão levado a sério. Então tem um momento que ele entra na casa de uma senhora por uma denúncia de ouviram gritos, tiro. Ele chega lá para ver o que está acontecendo. Ela diz que está sozinha e não quer deixar ele ver a casa dela. Ele tem que algemar ela numa cadeira. E mesmo assim, ela arrasta o móvel para ver o que ele está fazendo. Ele não consegue em momento nenhum controlar a situação. Colocar a seriedade de um policial estar na sua casa investigando, né? Sim. Ele ter mandado ela, dado uma ordem a ela. Sim, o menino depois cantando rap conta pra ele, né, de forma charadística, outra charada, né? Quem seria o assassino, e ele não entende, né? Ele é muito frustrado nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito ético e muito ligado à religião. No quarto dele, né, a gente tem acho que um plano dentro da casa dele que a gente vê que tem um crucifixo na parede, né? E o discurso dele, né, de moral e porque ele libera o personagem do Macy para ir embora, tá muito voltado com essa coisa da religião e de que acreditar, independente de qual seja a fonte, né, que as coisas acontecem mesmo e que as pessoas
podem exercer, de uma certa forma, uma espécie de poder mesmo, uma divindade, porque ali, naquele momento, ele salvou a vida dele, né? Em muitos sentidos, né? Não só fisicamente, que ele estava machucado, mas tirou ele de ser preso, ele ia ser preso. Sim.